De que forma as universidades podem se aproximar mais das famílias negras e pobres e aumentar nossa compreensão sobre sua realidade e suas necessidades, para produzirmos conteúdo e estratégias que retornem de forma prática a essa população e que também permita a ela o acesso ao conhecimento produzido? Várias respostas aí para a gente dar, mas a principal é que essa população esteja na academia. Mais do que a gente ir até essa população, é que ela esteja na academia e produza o conhecimento a partir dessas vivências que elas têm. Por que o conhecimento foi muito tempo eurocentrado? Por que quem estava produzindo conhecimento era só branco? Se a gente for dar um exemplo, na medicina, que foi muito estudado, por que foi feito o anticoncepcional para a mulher muito antes do que foi feito e por que não pelo homem? Também as escolhas não são tão neutras, né, na academia. Tem algo que pensa, a mulher pode tomar, a mulher... E não é verdade. Poderia ser o homem, poderia ter inventado um anticoncepcional para o homem, né? Nesse sentido, toda a ideologia de uma sociedade está na produção da ciência também. Então, o principal é que essas pessoas estejam fazendo ciência com a gente, né? Não só que o nosso conhecimento produzido chegue até elas, mas que elas também possam produzir o conhecimento a partir da experiência na qual elas estão. Não tem gente que sabe mais do que precisa nas comunidades do que quem é de comunidade. Não tem quem saiba mais como se organizar na comunidade do que quem está lá. Só que essas pessoas não estão podendo produzir esse conhecimento na academia, né? Elas têm um conhecimento prático porque elas não estão na academia. E aí, a gente tem, né, as cotas, que mudou muito a universidade, mas aí a gente precisa também da permanência, porque o que acontece? Em geral, essas pessoas têm bolsa de permanência, mas não têm bolsa de iniciação científica. Aí o aluno negro e o cotista branco pobre também tem a bolsa de permanência, que na verdade ele acaba trabalhando, e quem tem iniciação científica, escreve artigo, etc e tal, é o aluno, né, de classe média, etc e tal. Quando isso vai desembocar lá no final, quem passa, né, na pós-graduação, que é onde faz a maioria das pesquisas, a ciência brasileira, ela é a pós-graduação do Brasil, né? A gente não tem institutos de ciência, né? A gente tem pessoas que fazem mestrado e doutorado, é assim que faz a ciência brasileira. E essas pessoas não estão lá. O racismo estrutural, ele tem 3 componentes, que é o poder político, poder econômico e poder de produção de subjetividade. E aí eu gosto de dar um exemplo. Por que não existe racismo reverso? Porque os outros grupos não têm poder de produção de subjetividade. Isso é fundamental a gente entender. Por exemplo, os guaranis, eles nomeiam os homens brancos de juruá, né? É assim que as pessoas brancas são chamadas pelos guaranis, juruá. O juruá, ele é depredador, ele é colonizador, ele é tudo de ruim, o juruá. Eu não conheço nenhuma pessoa branca que sofreu por ser juruá, que tá andando na rua e alguém falou, olha, você é um juruá. Por quê? Os guaranis não têm o poder econômico nem o político para difundir o que eles chamam de juruá. Não tem, por exemplo, a TV Globo na mão deles, que estão fazendo o juruá a vida inteira de empregada doméstica ou subalternizada, né, como é que fazem com a população negra, ou como exótico com os índios. O branco não está colocado nesse lugar, porque é o branco que produz a subjetividade, porque ele tem poder econômico e político, né? Então, enquanto essas pessoas não tiverem produzindo ciência, poder de produzir, né, economicamente e politicamente, toda a produção de conhecimento vai ser também, de alguma forma, uma produção que a gente vai olhar para eles, mas a gente não vai fazer com eles. E eu não tô achando que, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa branca que estuda racismo. Eu não acho que a pessoa tem que ser negra para estudar racismo, só mulher pode estudar mulher. Eu acho que essas pessoas têm que estar incluídas para estudar todos os assuntos. E aí as pessoas vão poder estudar o que elas quiserem, né? E produzir conhecimento a partir de onde elas estão em todos os lugares. Então, a gente precisa fazer estratégia que está mais ligada às ações afirmativas, que essas pessoas entram e continuem e produzam conhecimento. E a outra coisa que é fundamental, que é a partir dessa pergunta, a gente precisa produzir um conhecimento que seja mais palatável, entendeu? A gente precisa conversar. São poucos os acadêmicos que fazem essa conversa entre a academia e a vida pública. Até tem um preconceito na academia. Aí outro dia eu pensei, gente, as pessoas leem mais do que eu escrevo no Facebook do que minha tese de doutorado. Se eu estudei tanto, eu vou ficar colocando frases do que eu penso ali. A academia, ela tem que ir se articulando. Eu acho que a gente tem que articular para produzir, sim, paper. Eu produzo artigo científico que está lá, mas eu também traduzo aquilo que eu produzo para uma linguagem que seja acessível para conversar com a população, com a sociedade civil. Meu projeto de extensão é esse, é a formação continuada de relações raciais com a sociedade civil. E aí passa por tudo isso, né? Então isso eu acho que a gente tem que produzir um conhecimento que seja
bastante palatável para a população como um todo. Nem que às vezes precise traduzir mesmo a linguagem.